A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 168 de nosso podcast, lemos o capítulo 9 do primeiro livro de Reis e os capítulos 13 e 14 do livro da Sabedoria. Capítulo 9 do primeiro livro de Reis. Segunda aparição de Deus a Salomão. Depois que Salomão concluíra a construção da casa do Senhor e do palácio real, bem como todos os projetos que desejava realizar, o Senhor apareceu-lhe uma segunda vez, do mesmo modo como havia aparecido em Gabaon. O Senhor lhe disse: Ouvi tua oração e súplica que apresentaste diante de mim. Santifiquei esta casa que construíste, para eu pôr nela o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai Davi, de coração íntegro em sinceridade, se fizeres tudo o que te ordenar, e guardares meus preceitos e minhas normas, estabelecerei o teu trono real sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi, dizendo: Nunca faltará um dos teus sobre o trono de Israel. Mas se vós e vossos filhos me voltardes as costas, e não guardardes os mandamentos e os preceitos que vos propus, se vos afastardes para servir deuses alheios e adorá-los, eu eliminarei Israel da face do solo que lhe dei e retirarei de minha vista a casa que consagrei ao meu nome. E Israel viverá assunto de provérbio e zombaria entre todos os povos. Quanto a esta casa tão elevada, todo o que passar por ela ficará pasmado e suspirando dirá: Por que o Senhor fez tal coisa a esta terra e a esta casa? E responderão: Porque abandonaram o Senhor seu Deus, que fez sair seus pais da terra do Egito, e aderiram a deuses alheios, e adoraram e o serviram. Por isso o Senhor fez vir sobre eles todo esse mal. No fim de 20 anos, Salomão terminou a construção das duas casas, a casa do Senhor e o palácio real. Hirã, rei de Tiro, havia fornecido a Salomão madeira de cedro e de cipreste, e também ouro, tanto quanto desejava. Por sua vez, Salomão havia dado a Hirã 20 cidades da terra da Galileia. Hirã saiu então de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe havia dado, mas não lhe agradaram. Ele disse:
Que cidades são essas que me destes, meu irmão? E chamou-as Terra de Gabul, como se chama até hoje. Hirã tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Este é o relato do trabalho imposto que o rei Salomão ordenou para a construção da casa do Senhor, do seu palácio, no aterro e dos muros de Jerusalém, Azor, Meguido e Gazer. O faraó, rei do Egito, tinha subido a Gazer. Depois de tomar a cidade, ele a havia queimado, matando os cananeus que nela moravam, e a tinha dado como dote à sua filha, mulher de Salomão. Salomão então restaurou Gazer e Bet-Horon de baixo, Balaat e Tamar da terra do deserto, e todas as cidades de entreposto que lhe pertenciam, mas as cidades de guarnição, de carros e cavalaria, tudo quanto desejava construir em Jerusalém, no Líbano e em todas as terras sob seu domínio. Todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, os quais não eram israelitas, os filhos deles que restaram da terra depois dele e que os israelitas não puderam exterminar. Salomão obrigou-os ao trabalho imposto, como é até hoje. Entre os israelitas, porém, Salomão não fez escravos, pois eram guerreiros e funcionários, seus chefes, seus escudeiros, comandantes de seus carros e cavalaria. Eles eram os superintendentes da obra de Salomão, em número de 550, tendo sobre suas ordens o povo que executava a obra. Quando a filha do faraó se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão lhe tinha construído, ele construiu o aterro. 3 vezes por ano Salomão oferecia holocaustos e sacrifício de paz sobre o altar que tinha construído para o Senhor, e queimava incenso diante do Senhor. E assim o templo foi completado. Salomão montou também uma frota em Aziogaber, perto de Eilat, no litoral do Mar Vermelho, na terra de Edom. Hirã pôs nos navios alguns de seus servos, marinheiros que conheciam o mar, junto com os servos de Salomão. Eles foram a Ofir, onde colheram 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 13 do Livro da Sabedoria. De fato, são vãos por natureza todos os humanos, nos quais não há o conhecimento de Deus. Porquanto, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco, pela consideração das obras, chegaram a conhecer o artífice. Entretanto, o fogo ou o vento, ou o ar fugídio, o ciclo das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia, por deuses, por governadores do mundo, os tomaram. Se, encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses, reconheçam quanto a seu dominador é maior do que elas, pois foi o princípio e autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com o poder e a energia dessas criaturas, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as fez. De fato, partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Contudo, esses merecem menor repreensão, talvez se tenham extraviado buscando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas se deixam levar pela aparência, pois são belas as coisas que se veem. Mesmo assim, nem estes têm desculpa, porque se chegaram a tão vasta ciência a ponto de investigarem o mundo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Infelizes, porém, e sua esperança está em coisas mortais. Os que chamaram deuses as obras das mãos humanas, ouro e prata, invenções da arte, figuras de animais, uma pedra sem valor, lavrada em tempos antigos. Um lenhador artesão, por exemplo, corta do bosque um tronco manejável, dele retira habilmente toda a casca e, valendo-se de sua arte, faz com esmero um objeto útil para a vida cotidiana.
usando ainda dos restos da obra para preparar sua comida, fica satisfeito. Quanto à sobra, que é inútil para qualquer uso, madeira curva e cheia de nós, vai esculpindo-a diligentemente para seu lazer e por sua perícia no tempo livre, dá-lhe uma figura, assemelhando-a à imagem de um ser humano, ou então dá-lhe a aparência de algum asqueroso animal. Passa-lhe vermelhão, dá-lhe com a tinta uma cor avermelhada, encobre todos os defeitos que nela havia. Prepara-lhe então uma digna morada, colocando-a na parede, afixando-a com o ferro. Toma precauções ainda, para que não caia, pois bem sabe que ele não pode ajuntar-se. É uma imagem e precisa de ajuda. Agora, fazendo-lhe promessas a respeito de seus bens, casamento e filhos, não se envergonha de falar com aquilo que não tem alma, e pela saúde roga a quem é enfermo, pela vida suplica a quem é morto, para auxílio invoca uma causa totalmente inútil, pela viagem pede aquilo que nem pode andar, e, quanto à compra e usa, é bom êxito dos empreendimentos, pede ajuda àquilo que não tem capacidade nenhuma em suas mãos. Capítulo 14 do Livro da Sabedoria. Arrazoado a partir da navegação. Outro, que se dispõe a navegar, ao começar a viagem por ondas impetuosas, invoca um pedaço de lenha mais frágil do que o lenho que o transporta. Este, a cobiça de ganhar o inventor e o artesão, com a sua sabedoria, o fabricou. Mas a tua providência, ó Pai, que segura o leme, porque até no mar abriste caminho e uma rota seguríssima entre as ondas. Assim mostras que é poderoso para salvar de tudo, mesmo que alguém entre no mar sem perícia. Tu, porém, queres que as obras da tua sabedoria não sejam vãs. Por isso, as pessoas entregam suas vidas a um lenho insignificante e, mesmo atravessando as ondas numa balsa, conseguem salvar-se. Também no princípio, quando pareceram os soberbos gigantes, refugiando-se à esperança do orbe terrestre numa balsa, esta preservou para o mundo a semente da vida, sendo pilotada pela tua mão. Bendito é, pois, o lenho pelo qual vem a justiça. Maldito, porém, o ídolo, feito por mãos humanas, e aquele que o fez. Este, porque o fabricou, e aquele porque, sendo corruptível, foi chamado Deus. Dessa forma são odiosos para Deus, tanto o ímpio como a sua impiedade. Por isso o que foi feito será punido com aquele que o fez. Assim também para os ídolos das nações haverá julgamento, porque entre as criaturas de Deus transformaram-se em abominações e tentação para as pessoas, em armadilha para os pés dos insensatos. De fato, o princípio dessa prostituição é a invenção dos ídolos, e a sua descoberta foi a corrupção da vida. Eles não existiam desde o princípio e não existirão para sempre. Pela vanglória das pessoas é que essas coisas foram introduzidas no mundo, e por isso também seu fim é imediato. Um pai, sofrendo com o luto amargo, manda fazer a imagem do filho prematuramente arrebatado. A seguir, começa a cultuar como a um Deus, aquele que então havia falecido como simples mortal, e transmite a seus dependentes cerimônias e sacrifícios. Depois, com o andar do tempo, o iníquo costume, afirmando-se, passa a ser observado como lei e, por ordem dos soberanos, começa-se a cultuar suas imagens. Como as pessoas não podiam honrá-los em presença, pelo fato de estarem longe, tornaram presente a sua figura distante, fazendo uma imagem invisível do rei a quem desejavam honrar. Podiam assim, com seu zelo, cultuar como presente aquele que estava ausente. Para o incremento deste culto, a exímia diligência do artista impediu também os que não o conheciam, porque, desejando talvez agradar aquele que o havia contratado, o artista esmerou-se com a sua arte por dar à imagem a melhor aparência possível.
e uma multidão de pessoas seduzidas pela beleza da obra, agora consideram como Deus aquele que pouco antes fora honrado como homem. Tal é a ilusão da vida humana, levados, quer pela fatalidade, quer pela submissão aos reis, os homens deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Além disso, não bastou terem errado sobre o conhecimento de Deus, mas ainda, vivendo no grande conflito de sua ignorância, chamam de paz a tantos e tão grandes males. Porque, ou sacrificando os próprios filhos, ou fazendo sacrifícios obscuros, ou entregando-se a vigílias cheias da loucura de ritos estranhos, já não conservam puros nem a vida nem o casamento, mas um mata o outro, a traição, ou ultraja com adultério. E tudo está interligado: sangue e homicídio, furto e mentira, corrupção e infidelidade, perturbação e perjúrio, inversão de valores, esquecimento dos benefícios, corrupção das almas, perversão sexual, desordem nos casamentos e adultério e falta de pudor. Pois o culto dos ídolos indomináveis é o princípio, a causa e o fim de todo o mal. Enquanto se divertem, praticam loucuras ou vaticinam falsidades, ou vivem na injustiça e prejuram com leviandade. Como acreditam em ídolos inanimados, esperam não serem prejudicados ao jurarem falso. Ambas as coisas, porém, lhes caberão em castigo, porque pensaram mal de Deus, reverenciando os ídolos, e com malícia juraram falso, desprezando a santidade. Pois não é o poder daqueles por quem juraram, mas a pena destinada aos pecadores, que persegue sempre a transgressão dos injustos. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, em nosso podcast, nós lemos o capítulo 9 do primeiro livro dos Reis e também os capítulos 13 e 14 do livro da Sabedoria. No livro dos Reis, o capítulo 9, nós vemos que o que coroa a obra, a construção do templo e também do palácio é justamente a manifestação de Deus a Salomão. Deus se dirige a Salomão como quem aceita a obra feita por suas mãos. O que Deus diz a Salomão é para que ele mantenha um coração íntegro e reto, fazendo aquilo que o Senhor ordena. É uma mentalidade própria aí do Antigo Testamento e que está presente aqui no livro dos Reis, que se o rei ou o povo fizer o bem, então receberá o prêmio. E o prêmio é a presença de Deus, é a bênção, é a graça. Se fizer errado ou não cumprir os mandamentos, receberá a punição, que é o castigo, a desgraça, a maldição. Vamos nos questionar sobre aquele pedido primeiro de Deus a Salomão, que é para ele manter um coração íntegro e reto. Meu irmão, minha irmã, integridade tem a ver com uma entrega que não se dá em partes ou pelas metades, mas que dura toda a vida. Feita uma vez, se manterá por toda a vida. Aqui se percebe que essa integridade é mantida por Deus, que zela pela aliança que faz com o ser humano. E também esta outra palavra, retidão. Então, retidão tem a ver com não perder o horizonte, não perder-se no caminho. Mas que horizonte? Aquele definido por Deus. E qual seria o horizonte definido por Deus? Pois é a garantia da presença de Deus junto com o povo. Se observarmos no final do Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, tem uma certeza bíblica expressiva lá, que é o Senhor que diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, integridade, toda a vida, retidão ao longo de todo o caminho. Isso não exclui os desencontros ou ainda até a própria revisão necessária para se manter no caminho, ou seja, perseguindo o horizonte, na retidão,
ou ainda manter a integridade da própria doação, da própria oferta ou da própria aliança com Deus. Na tua resposta a Deus, será que nós permanecemos íntegros e retos? Como estão sendo os teus dias? Talvez precisa de uma revisão? Já nos capítulos 13 e 14 do livro da Sabedoria, nós vemos uma crítica, digamos assim, à idolatria. O que gostaria de trabalhar com essa imagem de idolatria não é simplesmente pensar que nas nossas igrejas católicas ou nós construímos ou temos imagem de Nossa Senhora Aparecida, dos santos, etc. Essas que a gente está acostumado a ver. Olha, a imagem mais complicada que se pode ter de Deus é um desvio do que Deus é de verdade. Aquela imagem infantil de medo, de punidor, aquela imagem de alguém que te manda, se você não fizer o que ele quer, para o inferno, aquela imagem que destrói ou destrona Deus como protagonista da vida. São tantas as imagens, podem ser psicológicas, emocionais, podem ser também de fantasias, enfim. A idolatria que vem por meio de uma incompreensão do Deus que se revela por meio da palavra, ou ainda de um Deus que age na história por meio da presença do seu próprio Filho. Jesus foi o que mais destruiu idolatria, imagens falsas de Deus. Apresentou Deus como Pai, não uma figura paterna já desgastada no nosso tempo, mas aquela de uma presença que faz com que a vida tenha todos os meios para subsistir. A imagem que Jesus mostrou de Deus é uma imagem real de um Deus peregrino conosco, que caminha no enfrentamento da vida, no enfrentamento da realidade. Então, qual é a imagem que você tem de Deus? É íntegra e reta? Ou, mais uma vez, voltamos à pergunta, precisas revisar quem é teu Deus? Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!